Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Pascunense de Letras e a TV Câmara. Eu tenho a honra hoje de receber o Dr. Adelar Heinsfeld e o seu livro em segunda edição, A Questão de Palmas, entre o Brasil e a Argentina e o início da colonização alemã no Baixo Vale do Rio do Peixe. Olá, Adelar, tudo bem? Tudo bem, Sueli. Muito feliz que tenha aceito o convite para vir hoje. Eu que me sinto lisonjeado, né, poder participar desse espaço tão importante, né, para a cultura local. Que bom. Então, conta para mim. O primeiro livro, com essa questão de palmas entre Brasil e Argentina, esgotou e ficou, na tua opinião, meio incompleto porque os documentos estavam escondidos, enfim. E você ampliou esse livro. Conta um pouco sobre isso. Isso é uma longa história, né? Esse livro, então, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 1994, na PUC, em Porto Alegre. E como eu trabalhei com questões de geopolítica e fronteira, toda essa documentação relacionada à fronteira era considerada documentação secreta. A gente, enquanto pesquisador, não tinha acesso. Sim. Então eu tive que trabalhar com outra documentação, trabalhei com jornais, enfim, para dar conta da dissertação, e aí em 96 eu publico essa primeira edição, primeira versão, podemos dizer, né? Posteriormente eu tive acesso a essa documentação. A democracia nos possibilita, né, termos acesso a essa documentação que era considerada secreta. Então, ao ter acesso a essa documentação, né, eu acabei fazendo uma nova versão do livro. Na verdade, eu poderia dizer que é um livro diferente. Então. Né? Ele está totalmente reestruturado, com um capítulo a mais, né? E, enfim, um pouco isso, né? A primeira edição estava esgotada já há bastante tempo também. E foi muito legal, assim, ter acesso a essa nova documentação. Não, digamos, uma documentação antiga, mas que ficou à disposição só agora recentemente, né? Enfim, pouco é isso. Mas, Adelar, eu posso chamar de você, não é? Óbvio. Que bom. Eu hesitei um pouco em fazer esse programa porque eu sou completamente ignorante nesses assuntos. E é a primeira vez também que eu faço um programa com um livro, com uma pesquisa científica. E o que alguns consideram que não seja literatura, mas é, Adelar, né? Com certeza. História é literatura, lógico, história é texto. Lógico. E, para minha surpresa, eu amei o livro. Eu aprendi muito, muito, muito. Ele gira em torno de geopolítica, é ou não é? Perfeitamente. Existe a geopolítica e existe a geografia, é isso? Política? Geografia política. Qual é a diferença entre essas duas coisas, que essa ficou uma dúvida para mim? Numa linguagem mais simplificada, até para o telespectador entender, temos um panorama, temos uma região. A geografia política é como se fosse a fotografia desse espaço. E a geopolítica é como se fosse a imagem em movimento, como se fosse um filme. Como foi se constituindo aquele território, não é? Porque, na verdade, ambas têm a grande preocupação com o poder. Sim. Então, a geografia política mostra como o poder está distribuído. Sim. E a geopolítica mostra como se usa o espaço para a conquista e manutenção do poder. Sim. Então, o que eu faço no livro? A partir de uma questão de fronteira, né, de uma definição de fronteira territorial entre Brasil e Argentina, né, eu mostro como o governo brasileiro estabelece um projeto para ocupar essa região que a Argentina reivindicava. E esta é uma paixão para ti, porque eu quero te conhecer melhor, né? Então, você é um professor de história com formação em história. Em história, toda a minha formação é em história.
A tua trajetória profissional é toda em torno da história? Perfeitamente, né? Eu estou entrando no meu 38º ano como professor de História. Nossa! Né? E, claro, além da sala de aula, eu desempenhei outras atividades também, mas sempre relacionadas à educação. Né? Secretaria de Escola, direção de escola, fui secretário municipal de educação, fui coordenador de curso nas universidades por onde eu passei, chefe de departamento, aqui na UPF fui coordenador da pós-graduação em História. Né? Então são 38 anos dedicados ao ensino e à pesquisa, principalmente à pesquisa em História. Eu senti um cheiro jornalístico aqui, sabe? Uma linguagem jornalística. Eu estou errada? Eu sempre digo que o historiador escreve mal. Né? Por isso que os livros de história escritos por jornalistas fazem muito sucesso. Né? Muito mais do que os livros sobre a mesma temática, enfim. Sim. Os livros escritos por jornalistas fazem mais sucesso que livros escritos por nós historiadores. Então há um pouco de ranço, né, dentro dessa questão da cientificidade em relação à história. Então a gente tenta fazer uma linguagem um pouco mais dinâmica, né? Até para que aquele leitor que não tenha formação em história possa entender o que nós estamos escrevendo. Né? Sim. Então, não sei se eu consigo isso. Sim. Né? Talvez um dos motivos que me leva um pouco a ter mudado um pouco a forma de escrever, é em função de que eu trabalho muito com a imprensa enquanto fonte. Claro. Né? Se você for ver no livro, é uma série de informações, né, que eu obtive da imprensa da época, né, do final do século XIX. Você examinou muitos jornais de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, não é? E principalmente do Rio de Janeiro, que era a capital, né? Onde que essa questão reverberou com mais intensidade, né? Porque era a capital, o Rio sempre foi mais intelectualizado, enfim, né? Uma população, digamos assim, mais escolarizada. Sim. E que demonstrava preocupação com essa questão, embora fosse uma questão bem longe do Rio de Janeiro, né? O que eu chamo de questão de Palmas aí era na então comarca de Palmas, situado entre os atuais estados Santa Catarina e Paraná, né? Mas como o Rio era capital, né, as preocupações elas batiam lá. Então claro. A gente vê assim, manifestações de rua em vários momentos, grandes manifestações de rua no Rio de Janeiro em função dessa questão, né? Porque embora fosse uma questão regional, uma questão localizada aqui no Sul, ela foi transformada numa questão de interesse nacional. Claro, claro. E é ambientado, toda essa história aqui que eu li é ambientado no fim do século XIX e o começo do século XX. Perfeitamente. Não é nem tão longe da gente, né? Não é nem tão longe. São 100 anos. São 100 anos, ou seja, os nossos antepassados estão diretamente ligados a isso, claro, né? Claro. Se eu for ver, por exemplo, meus bisavós saíram aqui do Rio Grande do Sul, foram para Santa Catarina para exatamente ocupar esse espaço que a Argentina reivindicava. Sim. Né? Então, não é tão longe assim. Né? Uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei sabendo aqui foi sobre todos os perrengues que aconteceram entre Argentina e Brasil, né? Certamente. Essas brigas, essas guerras, esta fome, de conquista de território. Aliás, as guerras, no geral, são por território, não é? Eu sempre digo para meus alunos que 99% das guerras tem a ver com território. Claro, claro. Que é a briga pelo espaço. Isso é geopolítica, né? Lógico, lógico. E a Argentina e o Brasil brigaram muito nessa época, justamente para a ocupação. Muito interessante é o que você escreve sobre a colônia de Sacramento, né? Que era uma disputa longa entre os dois países. Ele começa lá em 1680, né, entre Portugal e Espanha. Então, muito das escaramuças que acontecem aqui no sul do sul da América, né, tem a ver com a colônia do Sacramento. E que essa rivalidade que Brasil e Argentina vão desenvolver desde
as suas independências, na verdade, a gente pode dizer que é uma herança de uma rivalidade entre Portugal e Espanha. Então, essa rivalidade que hoje, felizmente, né, hoje ela aparece apenas no futebol, né, entre os dois países aqui. Ainda bem, né? Ainda bem, né, ela tem uma longa história e muito mais tensa, né, com conflitos e principalmente a possibilidade de conflitos, né? Ou seja, se a gente for considerar as forças armadas, né, dos dois países, uma hipótese de guerra entre os dois sempre foi considerada como uma alternativa, digamos assim, concreta entre o alto comando militar dos dois países, né? Ultimamente que deu uma amainada, né, felizmente. Mas sempre havia possibilidade de uma guerra, né? Sempre Mesmo houve. quando eles concordavam, quando havia um tratado, sempre havia possibilidade de voltarem atrás e tudo, né? Porque o grande projeto geopolítico, eu diria, dos dois países, que era a conquista da hegemonia, a conquista da liderança regional, a conquista da liderança aqui na América do Sul, né? Então, por isso essa rivalidade toda, né? Mas que coisa mais interessante, a gente vê um lugar e não imagina que origem aquele lugar teve, quanto sangue correu de repente, né? Então é muito interessante. Os meus antepassados são de origem alemã, eles foram dos primeiros imigrantes, né? Eles nunca saíram da colônia velha, que é uma categoria bem interessante de se saber, né? Por que colônia velha? Você conta aqui que a concessão de terras pelo Estado brasileiro era de terras pequenas, não é? Porque o interessante naquele momento era que houvesse pequenas propriedades, né? Até porque era uma forma de ocupar regiões, se pegarmos aqui o caso do Rio Grande do Sul, era uma forma de ocupar regiões que o grande latifúndio não quis. Claro. Né? Então, e como havia um excedente populacional na Europa, principalmente italianos e alemães, enfim, precisavam de mão de obra alternativa aos escravos. Então, nesse sentido, a pequena propriedade tem um papel importante, né? Né? E aí, obviamente, famílias enormes, daí já a partir da segunda ou terceira geração, né, essas famílias, essas pessoas não têm mais terra. Isso, porque os filhos crescem, os filhos querem um pedaço de terra também, aí se torna uma colônia velha porque não tem mais terra. Não tem mais terras, então vão em busca de novas terras, né? Sim, e o Brasil queria ocupar espaços que estavam bravios ainda, estavam vazios, né? Havia uma população indígena, obviamente. Até para conquistar esse território e firmar esse território como brasileiro, é isso? Exatamente, né? Ou seja, o que acontece no final do século XIX? Né? Nós temos aí uma população excedente, né, nas chamadas colônias velhas, usando uma linguagem atual, eu diria assim, havia muitos sem terras, nas colônias velhas e que precisam ser alocados para uma outra região. Né? Como essa região que a Argentina reivindicava, na questão de Palmas, são em torno de 30 mil quilômetros quadrados. Essa região estava, do ponto de vista entre aspas, da civilização branca, estava desocupado, já que o Estado brasileiro não considerava o indígena enquanto um elemento capaz de garantir, né, o domínio dessa terra para o Brasil. Então o governo brasileiro vai incentivar para que essas pessoas saiam então aqui do Rio Grande do Sul e vão para Santa Catarina e para o Paraná, exatamente para ocupar essa região que a Argentina reivindicava, porque aí a Argentina perderia, digamos assim, qualquer possibilidade de vir a reivindicar novamente. Claro. Porque essa região já estava sendo ocupada então, né? Aí foi doloroso para mim imaginar essas pessoas que saíram daqui, foram lá para Santa Catarina, naquele lugar onde não tinha recurso nenhum, eles compram terras que era da ferrovia, depois a gente vai falar na ferrovia que eu achei maravilhoso, mas e aí acontece a guerra do contestado e eles ficam tão apavorados que
muitos voltam para cá, é isso? É isso. Bom, pensa no sofrimento dessa gente, né? Na verdade, o que vai acontecer lá, Sueli, é um pouco o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também, quando os nossos antepassados, né, os seus, meus e mais um monte de gente, chegam aqui, né, na primeira metade do século XIX. Né, eles também chegaram aqui para uma região inóspita, sem nada. O Estado brasileiro incentiva vir para cá e, na verdade, meio que joga eles nessas regiões aqui do Estado, ficaram abandonados também, né? E aí vão sobreviver, vão desbravar essas regiões, e aí no início do século XX vão repetir isso em Santa Catarina. Né? Mas vamos deixar então para o segundo bloco o resto das nossas considerações acerca dessa preciosidade, né? Até daqui a pouco, então. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, voltamos então com o Dr. Adelar Heinzfeld e seu livro A Questão de Palmas entre Brasil e Argentina e o Início da Colonização Alemã no Baixo Vale do Rio do Peixe. Eu quero entrar num assunto muito interessante que você trata nesse livro, que é a construção de ferrovias por essa região, né? O que eu percebi é que uma ferrovia foi construída de Afogadilho, né? Foi parar em Marcelino Ramos, né? Eu vi assim uma conexão com Passo Fundo. Conta pra gente o que foi essa política, essa construção. Bem, no final do século XIX, o imperialismo econômico, para poder expandir-se, né, vai patrocinar a construção de ferrovias no mundo todo. Né? Se a gente for ver assim, em termos de Brasil, né, há uma série de ferrovias construídas aí nos últimos 20 anos do século XIX e os primeiros 10 anos do século XX. O Rio Grande do Sul, aliás, podemos falar o sul do Brasil, estava desconectado, em termos de via de transporte, com o restante do Brasil. Né? Aí, com a questão de Palmas, ou seja, quando a Argentina passa a reivindicar, a partir de 1881, essa área, hoje localizada no estado de Santa Catarina e Paraná, a hipótese de guerra vai fortalecer-se. Né? A possibilidade de uma guerra entre os dois países tornou-se bem concreto. E aí a preocupação, né, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, em relação à segurança do sul do Brasil. Numa possibilidade de guerra, como deslocar tropas para cá? Sim. Isso seria muito complicado. Então, essa ferrovia que liga Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, a Itararé, em São Paulo, passando por Passo Fundo, ela foi construída como uma medida estratégica. No caso de um conflito armado com a Argentina, teria como deslocar tropas, teria como deslocar soldados para aqui, para a região, numa eventualidade de um conflito. Né? Bom, felizmente a guerra não aconteceu, mas precisava garantir a ocupação dessa região. Claro. Então, essa ferrovia ligando Santa Maria a Itararé, além de ser uma ferrovia estratégica, ela é uma ferrovia colonizatória, porque a forma, principalmente no trecho de Santa Catarina, próximo à região, né, onde a Argentina reivindicava, a forma de pagamento que o governo brasileiro fez para a companhia construtora foi a doação de terras ao longo dessa ferrovia. De um lado e de outro. Inicialmente era para ser 30 quilômetros de cada lado,
E depois há outros decretos, outros acordos, enfim, e no final, então, fica uma faixa de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. E essa terra, né, precisaria ser loteada em pequenos lotes, pequenas propriedades, para dar vazão a esses sem terras que nós falamos antes, que havia aqui no Rio Grande do Sul. Né? Sim. Então, das colônias velhas. Das colônias velhas. Né? Então, esses colonos vão seguir os trilhos, né, indo para Santa Catarina, o que eles vão chamar de colônias novas, então, né, para ocupar essa região. Então, a ferrovia que passa aqui no Rio Grande do Sul, que infelizmente está desativada, né, por uma política equivocada dos governos brasileiros, né, ela foi construída em função disso, né, de uma questão que, na verdade, ela vai começar lá no século XVIII ainda, né, porque alguém deve estar se perguntando por que raios, né, a Argentina, no final do século XIX, passa a reivindicar uma área brasileira. Terras aqui. Terras brasileiras. Na verdade, a Argentina vai buscar no passado colonial, quando Portugal e Espanha fazem os famosos tratados de limites. Por exemplo, de Tordesilhas é dessa época? Não, Tordesilhas é final do século XV. Olha ainda, só. né? Tá, desculpa. Então, graças ao Tratado de Tordesilhas, a região que nós estamos aqui, todo o Rio Grande do Sul, Sim. era espanhola. Sim. Espanhola. Nós né? seríamos De origem espanhola. Como portugueses avançaram em território espanhol, no século XVIII, mais especificamente em 1750, ao chamado Tratado de Madrid, né? Onde que passa para Portugal, então, praticamente 90% do que é hoje o Brasil. Né? Em função de alguns problemas, a guerra guaranítica aqui no Rio Grande do Sul, enfim, o Tratado de Madrid vai ser anulado e 27 anos depois é feito um novo tratado, chamado Tratado Santo Ildefonso. E aí que vem a questão. Né? Na demarcação dos rios, que serviriam de limites entre Portugal e Espanha, não há um acordo. Né? Os espanhóis vão querer que os limites entre os dois países fossem outros rios e não aqueles que Portugal defendia. Né? Como a Europa toda estava mais preocupada com outras questões, com a Revolução Francesa, tanto o rei espanhol quanto a rainha portuguesa estavam muito mais preocupados em manter a cabeça em cima do pescoço. Não podemos esquecer que é nesse momento que a Revolução Francesa está decapitando o rei Luís XVI. Sim. Né? Então a questão fica assim como letra morta, fica como se fosse esquecida isso. É só depois de Brasil e Argentina serem independentes é que a questão vai voltar. Então o que a Argentina vai reivindicar é baseado nesse, como eu diria, no desacordo entre os antigos demarcadores portugueses e espanhóis. Então, a Argentina passa a reivindicar como limite, né, os atuais Rio Chapecó e Rio Jangada, né, fazendo uma leitura equivocada, assim como os espanhóis haviam feito, né, do texto do chamado Tratado de Santo Ildefonso, que é de 1777. Então, veja bem, é uma questão bem mais antiga, né? E que a Argentina então se baseia nisso, né? A partir de um equívoco dos demarcadores espanhóis. Claro. Porque se formos ver, mesmo os espanhóis nunca tiveram nessa região. Né? Então, o que o Brasil vai reivindicar é baseado, aliás, reivindicar não, o que o Brasil vai defender é baseado num princípio jurídico, né, dos tratados coloniais e num princípio histórico. Né, já que essa região nunca foi ocupada por espanhóis. Né? Então é isso que nisso se resume a famosa questão de Palmas, né? Que até hoje, isso é interessante, né? Até hoje os argentinos não aceitam isso com muita tranquilidade. Não é ponto pacífico. Não é ponto pacífico. Cada vez em quando tem principalmente alguns coronéis, né, já coronéis da reserva argentina, né, que voltam a bater na tecla, né, de que a Argentina foi prejudicada. Porque como é que se resolve isso?
O Brasil não aceitava ceder o território. A Argentina não abria mão desse território. Então a questão vai para o arbitramento internacional. Né? E aí o presidente dos Estados Unidos foi convidado para ser o árbitro da questão. Né? E em 1895, então o presidente Grover Cleveland vai dar ganho de causa ao Brasil. E até hoje tem argentinos que dizem, né, que, na verdade, o Barão do Rio Branco, que foi o advogado da causa brasileira, teria escondido documentos, né, e que garantiriam então esses documentos o direito argentino. Mas o Rio Branco teria escondido esses documentos, enfim. Tá, isso é balela, isso aí não existe, né, não existe, ou seja, os mesmos documentos que o Brasil teve, a Argentina também teve. Né? Então, se a gente for olhar o texto das defesas, né, que ambos os países entregam ao árbitro, a gente vai ver que o texto brasileiro, feito pelo Barão do Rio Branco, é um texto superior ao texto feito pelo advogado argentino, um sujeito chamado Stanislaus Zeballos. Né? Então, o texto é superior. O Brasil tem razão histórica e jurídica. E o árbitro, presidente dos Estados Unidos, tem interesse na questão também. Por quê? Porque o Brasil já era, no final do século XIX, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos aqui na América. Sim. Como os Estados Unidos sempre tiveram uma diplomacia pragmática, claro, o que é bom para os Estados Unidos é bom para os Estados Unidos, eu escrevo aí no livro, que mesmo que a Argentina tivesse razão, tanto histórica quanto jurídica, o Brasil ganharia a questão. Por quê? Porque o árbitro teria interesse em beneficiar o seu principal parceiro comercial. Na época, já nós temos diplomatas argentinos dizendo isso, que foi um equívoco a Argentina ter aceito como árbitro o governo dos Estados Unidos. Que é um país imperialista por excelência. Por excelência, né? É sinônimo de imperialismo. Como é que está esta região hoje, esta região que você aborda, como é que está hoje? Como é que eles se organizaram? Que região é essa? Essa região, aí no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, hoje ela é composta por mais de 70 municípios. São pequenos municípios. Essa região, na época que a Argentina reivindicava, para o Brasil ela não tinha uma importância econômica. Haviam grandes ervais, né? E talvez isso também justifica um pouco o interesse argentino. A Argentina é o grande consumidor de erva mate, né? Então, mas era a única riqueza que havia. Então, para o Brasil, do ponto de vista econômico, naquele momento não tinha importância. Tem importância estratégica. Sim. Né? Só que aí, ao longo do século XX, essa questão se transforma numa espécie de celeiro agrícola. Claro. Né? Então, é uma região que ainda hoje é formada por pequenas propriedades, né? Mas há um nível social muito bom, né? Muito bom, é uma região produtora, né, de produtos agrícolas, de suínos, de aves. Né? E colocaram pequenas fábricas que floresceram também. Exatamente, uma série de empresas que começaram pequenas, transformam-se depois em potências, né? Produzindo a partir desta matéria-prima, né, que é produzida ali nessa região. Então, hoje, essa região é uma região que economicamente interessa o Brasil, sim, é uma região rica, né? Claro. É muito interessante quando... É uma pesquisa enorme, eu estive vendo a bibliografia, os jornais que você examinou e os documentos, que a contagem da população era baseada na igreja, né, nos associados à igreja evangélica, né, na época, depois nos cartórios, e você dá também uma visão de que era uma maioria absoluta, quase absoluta, de imigrantes alemães.
Nesse núcleo que eu estudo, né? Porque eu fiz um Sim, recorte. sim, né? eu sei. Eu fiz um recorte estudando. Por isso que eu perguntei que cidades são essas. Um recorte que eu fiz da minha região natal. Sim. Né? Eu sou natural da cidade de Piratuba, né? Que hoje é uma estância do mineral importante, enfim. Então, por isso que eu chamo Baixo Vale do Rio do Peixe. Claro. Né? Então, se pegarmos todo o Vale do Rio do Peixe, depois o oeste de Santa Catarina, nós teremos núcleos não alemães. Né? Logo após Piratuba, por exemplo, temos Capinzal, que é um núcleo de colonização italiana. Né? Então, o recorte que eu faço é o Baixo Vale do Rio do Peixe apenas, que é hoje... A pesquisa científica faz isso, né? Ela faz um recorte. Você é obrigado a fazer um recorte, né? A gente não consegue, até para aprofundar a temática, a gente não consegue pegar uma questão muito ampla, né? A gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu quero fazer uma consideração com você sobre a minha preocupação de que um trabalho desses transcenda a universidade. E como é que eu vejo assim que transcende? É fazer um programa desses, tornar isto mais conhecido, ver você espalhando todo esse conhecimento, passando para os alunos e todas as pessoas se beneficiando de tanto estudo. Parabéns, viu? Eu te confesso que eu fiquei apaixonada por aquela região, né? Imagino você que é de lá. Eu tenho que agradecer de novo por ter conhecido esse livro, por ter conhecido você e por você ter aceitado vir ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, muito obrigada. Fiquei sabendo que tem mais 9 livros que você fez sobre este assunto, sobre essa temática, e eu espero que você volte para o nosso programa. Então, até a semana que vem.